Estamos aqui nos estúdios DBO com Rodrigo Gomes, gerente comercial Reefer do grupo Aliança Hamburg Süd. Rodrigo, como funciona a tecnologia Extend Fresh? Bom, a tecnologia Extend Fresh é uma tecnologia de controle de atmosfera, né? Controle de atmosfera e dentro de um container, né? Então, hoje, como ela trabalha, né? A gente busca com um ajuste no maquinário do container, né? A gente busca com que esse ambiente interno do container, onde estão as frutas, no caso o avocado, por exemplo, que é a principal fruta que a gente embarca aqui do Brasil utilizando essa tecnologia, ela entre num período de hibernação, né? Então, para que a gente consiga fazer com que essa fruta entre nesse período, ela hiberna, ela dorme praticamente, a gente precisa ajustar o container de uma maneira onde o ambiente interno fique de 6% de CO2 e 6% de O2, de oxigênio. Então, quando a gente atinge, né, quando o equipamento, o container atinge esse nível de atmosfera interno, a fruta hiberna, né? Então, o grande diferencial dessa nossa tecnologia Extend Fresh é que esse container atinge esse nível, né, esse nível adequado para chegar nessas porcentagens muito mais rápido do que outras tecnologias que existem hoje no mercado, até a nossa tecnologia Everfresh, que é a tecnologia antiga. Então, eu posso dar como exemplo, a tecnologia Extend Fresh atinge esse nível de atmosfera interna em torno de 6 a 8 horas após o container fechado e ligado na tomada, né? Num plug no porto ou no navio ou dentro mesmo da fazenda do cliente. Quanto às outras tecnologias, levam alguns dias, algumas tecnologias 8 ou até 10 dias. Como é feito esse ajuste do oxigênio e do gás carbônico? Ele é um computador, né, um microcontroller, então ele consegue ter a leitura desse nível de oxigênio e de CO2 que está internamente em sensores e filtros. Então, trabalhando e cruzando esses dados, ele faz com que o container chegue ao ideal, que seria 6% de CO2 com 6% de oxigênio. E essa tecnologia, né, para quais frutas ela funciona, né, que vocês já têm os ajustes? Com excelência, a banana, né, só que aqui no Brasil a gente ainda não conseguiu alavancar com a exportação da banana com controle de atmosfera, né? A gente tem, a Hamburg Süd, no caso, é muito forte nesse ramo da banana, só que no Caribe, né? Então, com excelência hoje, além do avocado no Brasil, a gente tem a banana no Caribe, que a gente já, com essa tecnologia, a Hamburg Süd Aliança conseguiu atingir a excelência e aquilo que o cliente espera de qualidade e sabor, que a fruta chegue no destino. Por quanto tempo a fruta pode ficar hibernada dentro do container? Normalmente a fruta ela já tem, né? Cada fruta tem o seu shelf life, né? Sua validade, né? Então, enquanto ela estiver dentro do container, ela permanece hibernada, né? Dormindo. Porém, a gente não pode esticar muito esse período, porque pode acontecer de quando a fruta chegue no destino, ela não volte a amadurecer, ela continue naquele nível de maturação, né, e não fique boa para consumo e para venda. Então esse foi um desafio também, para ver o quanto tempo a gente conseguiria manter essa fruta dentro do container sem que ela não tivesse nenhum problema quando chegasse lá. Então hoje a gente pode considerar em torno de 3, 4 semanas no máximo ela é hibernada. A partir daí, pode ser que ela não tenha a qualidade e os sabores e as qualidades que teria a fruta com um período mais curto de hibernação. E para o produtor, né, para o exportador desse avocado, quais são os benefícios de venda e de preço também? A grande vantagem para o exportador, para o produtor, é que ele consegue ter mais tempo dessa fruta lá na prateleira, no caso na Europa, né? Então, quanto a fruta chegando num nível
menos avançado de maturação, ele consegue ter mais tempo de venda dessa fruta. Então, se a fruta chega muito madura, ele precisa vender essa fruta o quanto antes para não ter o prejuízo. E isso significa vender o quanto antes, significa fazer ofertas, né? Então, se ele consegue manter essa fruta por mais tempo na prateleira, né? E é aí que entra a tecnologia, que ela faz isso mesmo, ela retarda o amadurecimento da fruta. Ele tem aí 2 ou 3 semanas para vender, então ele consegue começar a primeira semana de venda num preço mais alto, e de acordo com o que for vendendo, ou for sobrando fruta, ele vai abaixando, fazendo oferta, liquidações. Mas ele ganha 2 a 3 semanas de prateleira. Isso é muito interessante para o cliente. Ele paga um pouquinho mais caro, né, porque essa tecnologia foi muito cara para desenvolver, é um diferencial da Hamburg Süd Aliança. Então a gente tem um adicional para a utilização dessa tecnologia, mas com certeza ele ganha, né, ele consegue diluir esse adicional que ele paga no frete marítimo para utilizar o Extend Fresh, ele consegue diluir com alto valor agregado na fruta lá na Europa. E hoje no Brasil, quantos desses containers você já tem? Containers, nós temos cerca de 500 containers na nossa frota, né, na Hamburg Süd Aliança, onde ele atende todo o mundo, né? Então a gente tem a nossa safra do avocado aqui, que vai de março, abril até agosto, um pico de volume um pouco mais alto, às vezes antecipa um pouquinho esses embarques ou atrasa um pouquinho, depende muito da questão do clima também, né? Em 2017 nós tivemos embarque de avocado até setembro, então o clima influencia bastante. Então são 500 containers na frota, onde a gente acaba fazendo com que ele seja utilizado no Brasil e logo retorne para ter mais embarques, né? Então, se a gente considerar agora, na última safra do avocado, nós embarcamos em torno de 300 containers, utilizando essa tecnologia. Então, com certeza, tiveram alguns containers que saíram do Brasil, foram para a Europa e depois retornaram vazios, para que a gente conseguisse dar vazão e escoar a carga né, no caso, a exportação do avocado do cliente. E assim, com quem vocês já estão trabalhando, né, de clientes, e como tem sido a resposta deles a essa tecnologia? Hoje são 2 principais clientes de avocado que tem aqui no Brasil. A gente tem uma parceria muito forte com a Brasfruit, que foi o cliente que, quando a gente apresentou a tecnologia para eles confiaram cegamente, né, na Hamburg Süd Aliança e entregaram todos os containers, o volume que ele tinha para que fosse embarcado nessa tecnologia, e deu tudo certo, né? A gente conseguiu chegar naquilo que ele esperava, que o cliente esperava, né? No nível de maturação que ele gostaria que a fruta chegasse na Europa. A tecnologia atendeu, né? Então esse foi um cliente muito parceiro que ajudou nesse desenvolvimento. Existem mais alguns clientes pequenos, né, de avocado, mas nem todos embarcam ou exportam por navio, né, por marítimo, transporte marítimo. Alguns utilizam o transporte aéreo. E tem um outro cliente que é grande, que é o principal cliente aqui no Brasil, que é a Jaguaci, que também hoje carrega bastante com a gente. E assim, hoje vocês trabalham com avocado e banana, mas você já tem planos de expandir, né, esses ajustes para outras frutas? Como que está esse andamento? Sim, a gente faz alguns embarques, testes, né? Tem até a gente tem essa parceria, o Extend Fresh é uma tecnologia desenvolvida entre a Hamburg Süd Aliança com a Carrier que é a fabricante desse maquinário. Então a gente está em constante aprimorando, né, a tecnologia, não digo aprimorando a tecnologia em si, mas e sim os ajustes, né, porque a tecnologia é de controle de atmosfera e não tem muito o que ajustar agora, né? Seria mais os ajustes de setagem do container para que consiga buscar excelência em outras frutas. Então a gente já fez alguns testes com limão, já fez alguns testes com manga, só que a gente ainda não conseguiu chegar na setagem, no ajuste ideal do oxigênio com o CO2 no ambiente interno do container para chegar à excelência. Foram embarques satisfatórios, mas não chegaram à excelência que hoje chegaram, né, no caso a banana e o avocado.
Mas a gente está desenvolvendo isso e a tendência é conseguir abrir, né, o leque de opções utilizando essa tecnologia para outras frutas também. E Rodrigo, é possível adaptar essa tecnologia em um container normal ou ele tem que vir de fábrica? O Extend Fresh é um nome patenteado pela Carrier junto à Hamburg Süd para esse equipamento, para esse container específico. Então esse container ele já vem com esse maquinário, já vem com essa tecnologia, não é nada sobressalente, já é um container específico para isso. O controle de atmosfera, que é a tecnologia, né, no modo geral, ele pode ser sim adaptado em outros containers, em containers reefer padrão, standard, né, que nós chamamos, só que são peças sobressalentes. Então, vai depender muito também do ajuste e colocação dessas peças dentro do container para que consiga ter algum resultado satisfatório. Funciona, talvez atenda o cliente numa certa maneira, mas não tem o diferencial que tem o Extend Fresh, que é a velocidade na qual a tecnologia faz com seus sensores e filtros para que busque o ambiente interno do container em algumas horas e não em dias. Mas existe sim a possibilidade de peças sobressalentes em containers standard virar um controle de atmosfera.